Olá, seja bem-vindo ao curso de Excel avançado. Vamos explorar a interface gráfica, começando aqui pelo canto superior esquerdo, onde nós temos a caixa de controle. Ao clicar nesse recurso, eu tenho ali as opções de mover a janela, redimensionar a janela, minimizar, maximizar ou fechar, que são recursos de qualquer janela que funciona, né, que roda aqui no ambiente Windows. Mais um pouquinho à direita, eu tenho a barra de acesso rápido aqui com o botão salvar, o botão desfazer e o botão refazer. Ok? Mais à direita nós temos a barra de título, onde vem exibindo aqui o nome provisório da planilha, pasta 3. Isso porque eu já abri mais de uma vez, né, um documento em branco, então o Excel vai incrementando o nome do arquivo até que você salve a sua planilha, dando um nome próprio, um nome específico para ela. Mais à direita nós temos os botões de controle da janela, então eu posso minimizar, posso maximizar a minha janela ou posso fechar a janela do Excel. Okay? Mais abaixo eu tenho os controles da janela de documento. Eu posso minimizar, restaurar ou fechar a planilha e não a janela do Excel. Por exemplo, se eu clicar nesse botãozinho aqui, restaurar a janela, observa que eu restaurei a janela. Olha só, eu consigo visualizar o outro documento que se encontra aberto aqui também. Então eu posso usar esses recursos para controlar o tamanho da planilha. Então vou maximizar. Não esquecendo que o nosso curso é nível avançado do Excel, por isso eu não estou entrando em muitos detalhes que correspondem ao curso básico. Okay? Mais abaixo aqui da barra de título nós temos a faixa de opções, que é composta de abas. Okay? Olha só. E essas abas elas são divididas em painéis. Vou clicar aqui na aba página inicial, onde eu tenho o painel área de transferência, o painel fonte, o painel alinhamento. Okay? Então as ferramentas elas estão agrupadas nesses painéis. Eu quero chamar a atenção para esses botõezinhos, olha só, que se encontram aqui no canto de alguns painéis. Tá? Tem painel que não possui esse botão, já outros já possuem esse recursozinho do canto. Isso aqui serve para abrir uma janela com mais opções, referente aos recursos que estão agrupados aqui no painel. Nós vamos ver isso mais adiante. Okay? Mais abaixo da faixa de opções, nós temos a caixa de nome, como aparece ali no rótulo. Ao posicionar o ponteiro do mouse em cima, a caixa aparece um rótulo, né, exibindo o nome desse controle, desse campo. Qual a função da caixa de nome? Informar principalmente ali o endereço de cada célula clicado. Quando eu clico numa célula, ela exibe para mim o endereço dessa célula. Olha só, I3, cliquei, D7. Mais à direita nós temos a barra de fórmula. Okay? Então, sempre que eu precisar entrar com um cálculo, eu vou digitar esse cálculo aqui na barra de fórmula. Tá? Por mais que eu esteja digitando o meu cálculo em alguma célula, eu preciso manter a visão ali na barra de fórmula. Tá? Observe que a barra de fórmula também possui um botãozinho aqui que vai auxiliar o usuário na inserção de fórmulas, né? Na inserção de função. Nós vamos ver mais adiante de explorar os recursos de funções. Mais abaixo da barra de fórmula nós temos a nossa planilha, que é composta de linhas e colunas, onde as colunas são nomeadas por letra. Aqui eu estou clicando no cabeçalho de cada coluna. Okay? E nós temos as linhas que são nomeadas, né, são identificadas por número. Estou clicando no cabeçalho de cada linha. Okay? E a junção, né, o encontro de uma linha com uma coluna, eu terei uma célula. Então, se eu clicar exatamente nessa célula, olha só, eu tenho um endereço que corresponde à coluna G, linha 3. E olha a caixa de nome exibindo lá, estou na célula G3. Outra função aqui da caixa de nome é exibir o total de colunas e o total de linhas. Então, se eu manter pressionado aqui nesse canto, né, nessa
interseção ali e observar a minha caixa de nome, olha só, vou manter pressionado, não soltem o ponteiro do mouse, basta manter pressionado. Eu tenho ali o total de linha versus total de coluna. Tá? Observe que há uma identificação L para linha e uma identificação C para colunas. E aí fica muito fácil identificar o total de linhas e o total de colunas. Perfeito? Aqui na parte de baixo nós temos alguns controles ali de planilha, né? Eu tenho uns botõezinhos aqui que vão servir para navegar entre as guias de planilha quando eu tiver mais planilhas do que esse padrão. Perfeito? Quando eu inicio um novo documento aqui novo arquivo no Excel, ele vai iniciar para mim com esse total de 3 planilhas. Tá? Se eu precisar de mais planilhas, eu posso inserir clicando nesse botãozinho. Ao clicar uma única vez, ó, ele já inseriu ali a Plan 4 para mim. Perfeito? Vou voltar a manter selecionado lá a Plan 1. Mais à direita nós temos duas barra de rolagem horizontal e uma barra de rolagem vertical para ajudar na navegação da janela. Aqui na parte inferior nós temos a barra de status. A barra de status sempre vai estar exibindo informações, se eu estiver utilizando uma função, se eu estiver salvando, tá? Sempre tomar o hábito de observar as informações que estão sendo exibidas aqui na barra de status. Mais à direita tem os controles de visualização da planilha. A minha planilha se encontra sendo visualizada no modo normal. Se eu clicar no segundo botãozinho, a planilha vai se comportar como se tivesse impressa. Ó. Eu consigo visualizar a margem do cabeçalho, as margens da direita, né, e as margens da esquerda, ok? Ó, direita e esquerda. E o último botãozinho de controle de visualização vai exibir ali a minha planilha, ou melhor, ele vai exibir somente a região preenchida da planilha. Nesse caso aqui eu não tenho nada preenchido, então ele ocultou todas as linhas, todas as células, todas as colunas da minha planilha. Vou retornar ao modo de visualização normal, vou digitar alguma coisa aqui na célula D5. Como é que eu sei que é a célula D5? Olha só, o Excel destacou a coluna, destacou também a linha. E eu olho lá para a caixa de nome, lá tem o endereço da célula selecionada. Então eu vou digitar aqui a tabela de preços, pressionei a tecla Enter, ou poderia clicar fora, tanto faz. E agora eu vou clicar no botãozinho visualização de quebra de página para visualizar como é que o Excel vai exibir, tá vendo? Então ele filtrou, né, exibindo somente até a célula preenchida, o restante ficou tudo oculto, ok? Vou retornar para o modo normal, que é o nosso modo de trabalho normal. Vou clicar aqui na célula D5, onde se encontra o conteúdo. Por mais que esse conteúdo ultrapasse a célula, né, ultrapasse ali a coluna D, ele não se encontra na coluna E. Okay? Ele só excedeu o limite da coluna. Olha, quando eu clico aqui na E5, a barra de fórmula exibe para mim que não existe conteúdo nenhum. Se eu clicar na célula D5, aí a barra de fórmula mostra para mim que realmente esse conteúdo pertence a essa célula, por mais que ele esteja ultrapassando, né, o limite da coluna D. Perfeito? Então vou clicar na célula D5 e dar um toque na tecla Delete para apagar tudo. Outro recurso interessante aqui da barra de status é o controle de zoom. Eu posso reduzir o zoom, tendo uma visualização maior ali da número de linhas e colunas. Posso aumentar o zoom se eu precisar de uma visualização aumentada para visualizar melhor ali um conteúdo, né? Ficou meio redundante, mas é isso. Tá? Não se preocupe com essas linhas. Essa quebra de página apareceu à medida que foi clicado ali no botão visualização de quebra de página. Então, por mais que eu retorne para o modo normal, o Excel visualiza para mim e continua mostrando ali a quebra de página. Tá? Então, não se preocupe. Perfeito? Para continuar a nossa revisão aqui, a nossa primeira aula, nós vamos desenvolver uma tabela para que a gente possa explorar ali uma série de recursos para que sirva também de revisão do Excel antes de adentrar de fato aos recursos avançados. Então, digitem para mim, por favor, a tabela, ou melhor, folha de pagamento. Vamos montar aqui uma
tabela folha de pagamento para que a gente possa revisar os recursos, para que a gente possa ter aí para que a gente possa relembrar e continuar explorando os recursos do Excel avançado. Vamos lá. Então, aqui na célula F1, cliquei na célula F1, digite aí para mim, por favor, salário mínimo. Na G1, digitem aí 745, tá? Não se preocupem, é bem conceitual, tá? Importante a gente relembrar os recursos do Excel básico para poder continuar com o Excel avançado. Então, continuando aqui, vamos digitar código, nome, cargo, salários, INSS, imposto de renda e o salário líquido, abreviado líquido. Perfeito. Vou manter o ponteiro do mouse aqui na divisão da coluna B e entre a coluna B e a coluna C para aumentar um pouquinho ali. Cargos também. Salário só um pouquinho. Vamos precisar inserir uma coluna para o cálculo do salário bruto. Então quero inserir uma coluna antes da coluna G. Então eu posso selecionar primeiro aqui a coluna G, clicando no cabeçalho da coluna, botão direito, inserir. Pronto, inseri uma coluna antes da coluna G, né? O conteúdo foi lá para a coluna H e a G ficou vazia. Então vou chamar isso aqui de sal.bruto, salário bruto. Ok? Eu preciso agora formatar, perfeito? Então vamos lá, selecionem de A1 até a célula E1 e vamos mesclar, certo? Esse mesclar e centralizar ele vai remover ali a divisão dessas células, transformando tudo isso aqui numa célula só. Então tudo isso é a célula A1, perfeito? Mesma coisa aqui, salário mínimo eu vou mesclar com a F e a G. Ok, ó, pronto. E agora vou colocar uma borda em tudo isso aqui. Então vou usar aqui o painel fonte lá da aba página inicial, clicando na setinha dele, onde eu tenho aqui uma série de bordas, tá? Eu vou usar o padrão todas as bordas com uma única espessura de contorno. Um cliquezinho, vou negritar, vou colocar um pouquinho maior, posso clicar nessa ferramenta para aumentar a fonte, eu cliquei, aumentou para 12, perfeito. A cor, vou manter azul. Pronto, já formatei ali o cabeçalho da minha tabela, tá? Mais abaixo, eu vou selecionar também tudo, vou manter negrito, o tamanho será 11 mesmo e as mesmas bordas, ok? Olha como está ficando. E agora nós vamos preencher. Eu quero que vocês façam o seguinte: como está bem conceitual, mais para a gente relembrar o que é uma fórmula, uma função, como formatar uma planilha, como configurar, como inserir cabeçalho e rodapé, que são recursos do Excel básico, então eu vou precisar preencher essa tabela, tá? Então vamos começar. Digite aqui em código 1, 2, duas sequências assim. Selecione as duas células, ó, eu cliquei em uma, mantive pressionado, selecionei até a segunda. Eu tenho ali selecionado de A3 até A4. Mantenho pressionado nesse controlezinho do canto da seleção. Okay? Ó, quando eu paro o ponteiro do mouse em cima, o ponteiro se transforma no sinalzinho de mais. Ó. Então eu mantenho pressionado ali e arrasto até a linha 20. Okay? Então ele executou uma sequência. Tá? Mais adiante a gente vai explorar esse recurso também. Então, sempre que vocês precisarem de uma sequência, digite dois valores da sequência, depois selecione os dois, mantenha o ponteiro do mouse em cima daquele controlezinho do canto da seleção, mantém pressionado e arrasta até a célula que você precisa no limite da sequência. Perfeito? Bom, vamos salvar isso aqui
como folha de pagamento, tá? Então vou salvar, eu tenho uma pasta aqui, ok? Cria a pasta de vocês ou salve em documentos, perfeito? Vou salvar aqui como folha pagamento, folha pagamento, estou salvando como XLSX. Olha só, essa extensão aqui se refere ao Excel 2010, tá? Então eu estou utilizando um Excel 2010, por isso ele tem esse xzinho no final, tá? Antes da versão 2010, o Excel salvava apenas como XLS, ok? Agora ele salva como XLSX, indicando que esse xzinho corresponde à versão 2010. Então, vou salvar. Pronto, está lá, folha pagamento.xlsx, ok? E aí nós vamos começar usando um recurso. Eu vou montar uma tabela numa outra planilha para que a gente possa fazer com que o Excel busque essas informações, onde nós teremos a partir de agora a revisão, mas andando para os recursos avançados do Excel. Para isso nós vamos renomear aqui as planilhas. Então, 2 cliques aqui na plan 1, 2 cliques, eu vou chamar essa planilha aqui de folha PG, Enter, ok? A segunda planilha, eu vou clicar para selecioná-la, 2 cliques para renomear. Eu vou chamar de cargos C ponto e salários, sal ponto, ok? Então nós teremos 2 planilhas, tá? Pronto, com as 2 renomeadas, aqui na planilha cargos e salários, vamos digitar essas informações, tá? Então, digite aí, tá? Dê uma pausa e digite essa tabelinha até a linha do código 18. Isso, teremos somente isso aqui. Terminado, vamos formatar. Então vou selecionar todo o limite ali das colunas que eu estou utilizando, né, na minha tabela. Estou utilizando de A até D. Primeira coisa, vou mesclar e centralizar através do painel alinhamento. Mesclei e centralizei. Vou inserir ali todas as bordas, negrito e azul. Ok. Essa segunda aqui eu vou apenas colocar negrito. A primeira tamanho 12, né? É o padrão que a gente está utilizando. E agora eu vou selecionar o restante. Eu vou apenas entrar com as bordas. Sendo que os códigos aqui, selecionei tudo, eu vou centralizar. Perfeito. Então nós temos aqui código, nome, cargo e a quantidade de salário para cada correspondente a cada cargo, tá? Feito isso, salve a tabela. E agora vamos entrar com uma fórmula, tá? O que eu preciso? Eu preciso aqui o seguinte, que a partir do código digitado aqui na coluna A, que corresponde à coluna código, eu quero que o Excel venha até essa tabela e recupere para mim o nome de forma automática, tá? Então vamos lá. Eu preciso informar para o Excel que a planilha é a C.sal. E a tabela começa aqui na A2 e termina na D20. Para isso, eu vou utilizar a função procv. Tá? Para ter acesso a uma função, eu posso fazer de diversas formas. Uma delas seria clicando no botãozinho inserir função, onde o Excel vai exibir essa janela. Eu vou primeiro acessar a categoria da função, depois eu vou selecionar a função, pressionar o botão OK e vai aparecer um assistente para me auxiliar. Okay? Essa janelinha nós vamos explorar ela mais adiante. Eu vou utilizar diretamente, já sei qual é o nome da função, então eu posso digitar diretamente o nome da função na célula. Tá? Então, sempre que for inserir um cálculo no Excel, tá? Sempre que o conteúdo for diferente de um texto normal, eu tenho que começar com o sinal de igual. Perfeito? Ó, digitei o sinal de igual, o Excel já começa a exibir o conteúdo ali na barra de fórmula para mim. Perfeito? Então vou digitar a função procv
CV, tá? Estou digitando aqui, está aparecendo lá também. Vou abrir parênteses, esse é o padrão. Sempre que for digitar uma função, não perca tempo. Inicia com o sinal de igual, digita o nome da função e já abre o parênteses, tá? Não perde tempo. Ao abrir o parênteses, o Excel exibe para mim aqui os argumentos da função, olha só. Então, nesse argumento aqui, nós temos um total de 4 atributos. Nós temos o atributo valor procurado, ponto e vírgula, outro atributo chamado matriz tabela, ponto e vírgula, e o atributo chamado número índice coluna, ponto e vírgula, e o atributo procurar intervalo, tá? Que não é obrigatório. O valor procurado é justamente o código que eu quero utilizar para que o Excel pesquise lá na tabela cargos e salários, ok? Então eu vou digitar aqui, esse valor se encontra na célula A3, né? Então eu vou digitar A3, certo? Acabei de preencher o atributo valor procurado, para encerrá-lo eu vou usar o ponto e vírgula. Então, ponto e vírgula, observa que o Excel já ativou o atributo matriz tabela, olha só, e agora ele se encontra negrito, indicando que eu já encerrei o atributo valor procurado. Perfeito? Evitar digitar o conteúdo como argumento de uma função, sempre entrar com o endereço da célula onde esse conteúdo se encontra. Então, esse código número 1 se encontra na coluna A, linha 3, não é isso? Ó, coluna A, linha 3, célula A3. Agora, onde é que se encontra a minha tabela? Se encontra lá na planilha cargos e salários, e a minha tabela compreende as células de A2 até D20. Só que eu não vou perder tempo digitando isso aqui. Eu posso acessar a planilha. Observa que o Excel já entrou com o nome dela. Ó. A planilha se chama c.sal. Lá. c.sal. Ele já inseriu ali uma exclamação. Essa exclamação é apenas um caractere para separar o nome da planilha para a referência das células que eu vou selecionar agora. Então eu quero a tabela inteira. Ó. Eu posso clicar nessa célula, manter pressionado e arrastar até a última célula da tabela. Olha só, ele já fez para mim de forma automática. Mas eu poderia digitar após o ponto e vírgula c.sal. Exclamação A2 2 pontos D20. Tá? Então aqui esses 2 pontos indica que eu estou selecionando de A2 até D20. Então 2 pontos significa até. Pronto, terminei o argumento matriz tabela. Agora eu quero passar para o argumento índice coluna. Basta entrar com um ponto e vírgula. Então eu vou digitar ponto e vírgula. Observa que eu cliquei aqui na barra de fórmula porque eu estou na outra planilha, né? Não estou mais lá na célula da folha de pagamento, mas eu quero continuar editando a minha função. Agora o número índice. Esse número índice corresponde ao número da coluna ou a coluna que você precisa retornar. Então, eu já sei que eu quero pegar o conteúdo da célula A1, comparar com a coluna código e verificar qual é o resultado, o que eu quero retornar. Então, eu quero retornar exatamente o conteúdo aqui da coluna nome. Então, eu vou digitar número 2. Okay? Se eu quisesse retornar o conteúdo da coluna cargo, digitaria 3, né, que são 1, 2, 3, 4 colunas. Então, o Excel reconhece dessa forma. Okay? Então, vou fechar o parêntese e agora vamos entender. A função ProCV está pegando o conteúdo da célula A3, que é o número 1, está vindo para cá e localiza onde se encontra o código número 1. Ele vai achar aqui, se posiciona nessa linha. E aí, ele vai verificar qual é a coluna desta linha que ele precisa retornar lá para a célula da planilha folha de pagamento. Eu estou informando que eu quero que ele retorne o conteúdo da coluna 2. Então ele parou nessa linha, vai retornar esse conteúdo, que essa aqui é a coluna 1, coluna 2. Ele retorna esse conteúdo. Vou pressionar a tecla Enter para ver se está funcionando. Enter, ó, realmente ó, retornou o conteúdo da coluna 2. Se eu trocar aqui para 5, Enter, olha só, ele foi lá, posicionou-se na linha 5 e retornou o conteúdo da coluna 2. Okay? Vou digitar aqui 17.
Enter, olha só, ele se posicionou lá na linha 17 e retornou o conteúdo da coluna 2, de acordo com o que foi feito na fórmula. Tá? Ele se posiciona lá no índice desta tabela e retorna o conteúdo da coluna 2. Ok? Bom, eu preciso retornar, eu preciso fazer essa mesma função, né? Desenvolver essa mesma função para as demais células. O que eu posso fazer aqui? Eu posso manter essa célula selecionada, mantenho o ponteiro do mouse lá naquele controlezinho do canto inferior direito, mantenho pressionado e arrasto até o final. Observa que eu aguardo a aparência do ponteiro do mouse se transformar no sinalzinho de mais preto, ó, que o padrão é esse sinal de mais branco. Então ele se transformou no sinalzinho de mais preto, eu mantenho pressionado e arrasto até o final. Ok? E aí ele copia para mim essa fórmula. Tá? Só que nós temos aqui um pequeno problema, porque olha só, nessa célula aqui eu estou indicando que a minha tabela começa na célula A2, termina na célula D20, não é? Ó? Começa aqui na A2, termina na D20, coluna D, linha 20. Quando eu copiei, olha só, na segunda célula o Excel está indicando que a tabela vai começar na A3 e terminar na D21. Olha o que foi que ele fez, ele está marcando uma referência errada para mim, de A3 até a D21, essa aqui, ó, pegando uma linha em branco. Ok? Já na outra coluna, olha só, na outra célula, ele está com a referência de A4 a D22, olha só. A outra, de A5 a D23, então não está batendo, então não vai servir. O que eu preciso fazer? Eu quero que, no momento que eu copiar essa fórmula, né, para as demais células, eu quero que ele mantenha essa referência aqui de A2 a D20, que ele não altere isso aqui. Então eu preciso transformar essa referência em absoluta, okay? Para que ele não altere o seu conteúdo. Então eu vou clicar aqui à esquerda da letra A e entrar com o sinalzinho de cifrão. E a esquerda do número 2, um cifrão também. Mesma coisa para célula por intervalo da coluna D. Okay? Então com isso eu estou informando para o Excel que eu quero congelar esse conjunto, esse argumento de células aqui. Tá? Ou seja, quando eu copiar essa forma para as demais células, ela será sempre de A2 até D20. Não vai alterar igual estava alterando para A3, D21, A4, D22. Okay? Então estou congelando. Okay? Vou pressionar a tecla Enter. Observa que não alterou nada, só a referência de célula absoluta que apareceu lá. Então eu vou manter pressionado aqui e vou arrastar. Olha só, agora a segunda continua de A2 a D20, a terceira de A2 a D20, né? A próxima aqui de A2 a D20. Então o argumento que possui o cifrão antes e depois da letra, ó, antes e depois da letra, ele congelou. Ele não deixou alterar à medida que eu copiei. Já a célula que não tem o cifrão, ó, ele vai alterando à medida que eu copio. Nesse caso, sim, eu quero que altere, porque na próxima célula é a célula A4, né, que eu vou usar como referência. Na próxima já é a célula A5, né, que eu vou usar como referência. Então, nesse caso, eu quero que ela seja relativa. Perfeito?